Shalom, Haris Kairene, boa tarde a todos. Estamos iniciando nesse momento mais uma aula, mais um momento de construção de ideais, de pensamentos, de projetos, de conteúdo, para podermos desenvolver e ampliar nossa mentalização, nossa formação e também nossos conhecimentos sobre determinados assuntos. Hoje vamos falar sobre patrística. Vamos falar aí durante alguns momentos, alguns minutos sobre a patrística. Vamos iniciar falando sobre a importância da patrística. Qual seria a importância da patrística? Primeiro, compor uma parte, podemos dizer assim, da história da igreja dentro da proposta, da primeira fase que nos vai inserir no pensamento cristão, como se partilhássemos a importância dos primeiros seguidores do Nazareno, de Cristo, e também automaticamente os primeiros a estarem sendo introduzidos no cristianismo. Os escritos patrísticos, eles são importantes dentro da literatura greco-romana, tá? Porque eles vão ocupar um espaço privilegiado dentro da literatura cristã e automaticamente literatura universal. Outros sim, os pais da igreja, tá? Eles vão responder às questões referentes principalmente à fé cristã, aquelas que, vamos assim, tocam e respondem a condição humana, tanto temporal quanto transcendental. Outro aspecto também é que vai se, ao estudar a patrística, elevar-se a capacidade e a liberdade que tinham os pais da igreja em atualizar, encarnar e enculturar a fé cristã. Tá? A proximidade também das fontes e a liberdade nas discussões, permitindo o aprofundamento das demais doutrinas. Como todos os pais da igreja e as escolas teológicas têm liberdade de uma reflexão, os demais atingem grandes problemas nas discussões. Já nos tempos do martírio, os testemunhos, eles são tão fundamentais para se definir a santidade cristã. Apesar das discussões filológicas, filosóficas, os pais da igreja, eles têm grande sentido pragmático e eles vão procurar definir normas que são normas morais, tá? Também são normas que nós podemos dizer assim, litúrgicas, mais até litúrgicas, e sacramentais, acerca dos sacramentos, tá? Os escritos patrísticos, eles têm um valor existencial, permitindo um aprofundamento do evento salvífico naquele tempo e também nos nossos dias. A teologia bíblica e a teologia sistemática, elas se aproximam da vida, ao mesmo tempo até que garantem uma unanimidade da fé, sem até vir a representar a pluralidade cultural dos povos e a ortodoxia que automaticamente vai se realizar como uma
ortopraxia, tá? Ou seja, a forma reta de abordagem teológica, doutrinária, a forma que eles têm como correta, como vamos dizer assim, fidedigna, agora se torna uma prática fidedigna da fé. Tá? Outro aspecto importante quando nós pensamos sobre patrística é nós começarmos a ver, dentro do contexto histórico da igreja, como é que elas vai se desenvolvendo, como vão surgindo, vão construindo todo o alencar de ideias e pensamentos. Tá? A história da igreja dos primeiros séculos, de, vamos dizer assim, 0 a 400, tá? Depois de Cristo, nós temos que colocar que a igreja ela teve um crescimento rápido sobre a ação do Espírito Santo desde o primeiro século, tá? Desde lá do início, em que ela inicia no ano 33 depois de Cristo. Enfrenta-se também durante quase 3 séculos, ou seja, até o terceiro século, a perseguição do Império Romano e até o momento, vamos assim, quem sabe o momento mais destacado, que é a conversão de Constantino no século III, ou seja, no ano 313. Neste ano que Constantino é convertido ao cristianismo, ele vai assinar o denominado e o aclamado Edito de Milão, que vai ser o responsável por proibir a perseguição aos cristãos. É ali nesse Edito de Milão que está registrado nesse documento, tá? Justamente a alforria de perseguição, ou seja, é proibido perseguir cristãos. Deliberadamente, ele escreve as seguintes palavras, ou tece os seguintes escritos nesse edito: deliberamos conceder aos cristãos e a quem quer que seja a liberdade de praticar a religião de sua preferência, a fim de que divindade que nos céus reside venha a ser favorável e propícia para nós e para todos os seus súditos. Parece-nos ser medida boa, razoável, não vamos assim, recusar a nenhum direito dos nossos súditos ou daqueles a quem nós servimos, seja e não podemos recusar também nenhum dos nossos súditos ou daqueles que servem a nós no reino, sejam eles cristãos ou adeptos de qualquer outro culto, o direito de seguir a religião que melhor lhe convenha. Assim sendo, a divindade que cada um referenciar a seu modo livremente, poderá também entender-se como a nós, mandatários, como sendo uma benevolência e seus habituais favores de reverência a quem, no caso a divindade, tem lhe socorrido e conduzido em segurança. Então essas foram as palavras constadas no Edito de Milão, que foi o edito proclamado por Constantino, agora já converso, no ano 313,
para que os cristãos tivessem a liberdade de prestarem o culto a Deus, tá? Claro que aí surge nesse escrito um sincretismo e um pluralismo inserido nas palavras, na proposta, no teor mater dessa proposta. Os primeiros séculos também da igreja, isso até o ano 400, vamos colocar aqui até o ano 400, 4 primeiros séculos, já nesse momento havia em toda a esfera terrestre cerca de 6 milhões de cristãos. Mais tarde, é que o imperador Teodócio, ali por volta de 390, já no edito de Tessalônica, vai tornar o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. Até como o próprio Daniel Hopes, no seu livro sobre história do cristianismo, diz que nesse momento o Império Romano, através de Constantino, estava expondo, tá, diante, ou estava se expondo ou se expondo diante da cruz. A espada do governo, do império, sendo exposta diante da cruz. Era isso que estava acontecendo. E isso acontece sem luta de parte dos cristãos, e a força do evangelho é que vai mover o coração, no caso, dos reis, imperadores e também de toda a classe mandatária e fidalga do Império Romano. Ao longo dos primeiros séculos, então fica marcante a ação dos apóstolos, principalmente dessas colunas da igreja, que foram, no caso, Pedro, Paulo e Paulo, os dois, tá? O sangue dos mártires, o perfil desses grandes mártires e dos primeiros escritores, no caso, os primeiros agiógrafos, não só aqui temos que até fazer uma parte. Os primeiros agiógrafos, ou seja, aqueles que fazem parte como escritores sagrados do cânon das escrituras e automaticamente são autores dos textos que compõem as escrituras, e também autores dos primeiros escritos, como alguns pais da igreja que já estão escrevendo, como Justino, Tertuliano e outros, Agostinho também nessa época já está, e outros que já estão escrevendo textos em defesa, no sentido até apologético, defendendo a fé cristã. Já no contexto da vida da igreja, vai surgir ou surge as terríveis, tá, heresias e até ações do próprio vamos assim, sectarismo religioso e teológico, que, no entanto, vai se constituir mais tarde na formação da teologia cristã aos grandes concílios da primeira era, porque essas heresias são levadas aos concílios da primeira era, e aí surgem os debates e surge automaticamente as refutações às heresias, que se tornam os primeiros textos teológicos. Então, a igreja
ela precisa, nesse momento, ela está realizando nesse momento o Concílio de Nicéia I, tá? Isso em 325. Depois que ocorre o Concílio de Nicéia I, em 325, para reprovar o arianismo, as ideias heréticas de Ario, vai também e o Ario principalmente, tem até bom refrisar aqui que ele era o defensor ou o grande defensor, tá, da não divindade de Cristo, tá? Isso no ano 381. E o Concílio de Constantinopla, primeiro no ano 381, ele vai condenar também o macedonismo de Macedônio, que é o patriarca de Constantinopla, que vai ensinar que o Espírito Santo não era Deus. E desses dois concílios, o de Nicéia e o de Constantinopla, então surge a formulação do credo niceno constantipolitano, que é justamente a primeira, vamos assim, encíclica, a primeira bula, a primeira estrutura de conteúdo, não é? A primeira, vamos assim, apologética, o primeiro contexto apologético, a primeira refutação publicada pelos maiorais da teologia da igreja contra, no caso, Ário, tá? Que negava a divindade de Cristo, e contra também ao próprio, vamos dizer assim, que eu estava até falando aqui o nome dele, esqueci agora, mas estou lembrando, que é o próprio Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, atribuindo que ele não era Deus, tá? Muito bem. A patrística cristã, dentro do seu texto e contexto, o cristianismo, ele vai nascer no seio do judaísmo. E desde o cumprimento, assim como o evangelho é o cumprimento da lei, depois do testemunho dos apóstolos, os seguidores mais próximos de Jesus Cristo, a comunidade cristã, vai iniciar a caminhada de fé. Então, esses são os discípulos que vão seguir as pegadas do Mestre Jesus Cristo e vão automaticamente ser os responsáveis por formar a comunidade entre os judeus convertidos da Palestina, os judeus helenistas. Tá? Também vai seguir-se mais tarde, depois para, já vamos assim, para os esparsas judaizantes da diáspora, que são justamente as comunidades judaicas da bacia do mar Mediterrâneo, as quais ainda mais longe vão traçar um itinerário que vai atingir o continente europeu e asiático. E esta exortação de Paulo, missionário dos gentios, vai ser responsável por assumir com seriedade pelos missionários e seguidores do Nazareno. Então, nesse período de expansão, vai ser encontrado os registros nos textos bíblicos do Novo Testamento
entre as narrativas dos textos bíblicos do Novo Testamento, entre as narrativas até, vamos dizer assim, aquelas consideradas como crônicas dos apóstolos e das comunidades, ou seja, explicações teológicas e transgressões das experiências e exortações para a vida cotidiana que eram responsáveis por descrever o que deveria ser desenvolvido como prática de vida cristã, como pensamento cristão, como a obra de fé dos primeiros fiéis e como também, vamos assim, os primeiros pilares do credo cristão, tá? Outro aspecto também relevante para nós termos ainda nessa primeira aula sobre patrística é a patrística cristã, dentro do seu texto e contexto, no aspecto que as pegadas dos apóstolos, elas imprimiram, causaram nos seus seguidores, os pais da igreja, caminhos da tradição cristã, que vai por século delinear os fundamentos teóricos e práticos da cristandade nascente. Então, podemos dizer que nesse momento uma comunidade de fé que vai seguir a revelação de Jesus Cristo a partir até da pregação e das suas proposições para se unificar ao Pai e unir os povos como uma comunidade universal. E nesse período, a comunidade dos seus primeiros passos vai ser responsável para edificar os seus rituais e organizar todo um contexto da vida na igreja, a vida eclesial, definindo assim as verdadeiras doutrinas, no caso, a doutrina oriunda dos apóstolos, e também o caminho ético, ou seja, toda a estrutura ética cristã para se alcançar a santificação. O caminho ético para a santificação. Concluindo essa primeira aula de hoje sobre patrística, nós vamos poder ver o cristianismo nascendo dentro do seio do judaísmo. E desde o cumprimento, assim como o evangelho é o cumprimento da lei, depois do testemunho dos apóstolos e dos seguidores mais próximos de Jesus Cristo, a comunidade cristã então vai ser responsável por iniciar a caminhada de fé. Os discípulos vão ser aqueles que vão seguir as pegadas do mestre de Nazaré e vão formar a comunidade entre os judeus convertidos à Palestina. Vai se seguir depois também, já para o espaço dos judaizantes da diáspora, que são as comunidades judaicas na bacia do mar Mediterrâneo, que ainda irão ir mais longe, traçando os itinerários que vão atingir, vamos assim, o continente europeu e asiático. E esta exortação de Paulo, no caso, o missionário dos gentios, que vai ser responsável por assumir com seriedade pelos próprios missionários e seguidores do Nazareno. Então, nesse período de expansão, vai se encontrar os registros nos textos bíblicos do Novo Testamento, narrativas ou comentários desses textos bíblicos, que entre essas narrativas e crônicas dos apóstolos são apresentadas à comunidade como sendo explicações teológicas
e transcrições das experiências e as exortações para a vida cotidiana, ou a vida cristã cotidiana, desvelando assim a vida, o pensamento, as obras, tá? E não só desvelando, mas certificando como deve ser a vida, o pensamento, as obras e a fé que deveriam possuir esses primeiros fiéis, que eram denominados já nesse período como cristãos, porque começam a ser chamados cristãos a partir de Atos 11. Muito obrigado a todos. Essa foi a nossa primeira aula sobre patrística.